Alô, irmãos, irmãs em Cristo Jesus, Pai, graça e misericórdia seja com todos nós, neste dia que é o 28 de maio de 2023, e vamos dar graças a Deus, né, por estarmos aqui vivos, né, caminhando em direção à Nova Jerusalém, imitando as virgens prudentes, né, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática. Graças a Deus, né? Em vigilância, né? Em obediência à palavra, oração, meditação, né? Procurando adquirir a boa consciência nas Escrituras, se aperfeiçoando, né? Nas Escrituras. Esse é o caminho da Virgem Prudente. Graças a Deus, né? Irmãos, então, nós acabamos de ver aí, né? Pelas Escrituras, colocando o prumo aí, né, nesse assunto que nós estamos trabalhando com ele, que são os inimigos, né, que o cristianismo elegeu como seus inimigos, e os inimigos que as Escrituras nos ensinam, né, nos falam sobre eles, né. Então nós sabemos, né, que as denominações religiosas, né, que falam em nome de Jesus, nós sabemos então que elas elegeram aí os seus inimigos, né? E eles colocam esses inimigos como sendo, né, os inimigos da igreja e os inimigos da fé cristã, porque eles se julgam igrejas, né? Acham que são igrejas, né? E acham que a crença deles é a verdadeira fé, né? Então nós estamos exatamente nos instruindo a respeito dessas coisas. Porque nós vimos, né, que as perversões do Evangelho, né, nós temos visto isso, que as perversões do Evangelho, elas vieram por quê? Vieram pela introdução de filosofias, né, de teorias, de teologias que são contrárias à sã doutrina, ensinada pelos apóstolos, pelos profetas e por Jesus Cristo, né? Confirmado por ele, Jesus Cristo. Então a gente vê que, a gente viu até aqui, né? Estamos vendo até aqui, que este cristianismo, né, as denominações aí religiosas, elegeram seus inimigos e os atribuiu como os inimigos da fé cristã, né? Porque, na verdade, quais são os inimigos que eles elegeram? Os inimigos que eles elegeram fazem parte do corpo, né, e do sangue, né? E nós vimos lá que não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. O apóstolo ensinando lá aos Efésios, né? Então, os nossos inimigos, o inimigo da fé cristã, não é o outro, não é a outra pessoa, não são as pessoas, né? E a gente viu aqui que o cristianismo, os seus inimigos, a maioria deles, são, né, exatamente as pessoas, a carne e o sangue, né? Então, quais são os motivos que a gente tem visto, né? Que motivos são esses pelos quais esses inimigos, né, se insurgiram contra o cristianismo? Na verdade, eles são considerados como inimigos porque eles se voltaram contra o cristianismo, né? Contra as denominações, né? Contra o catolicismo romano e contra as denominações protestantes e outras, né? Então, quais são os motivos que a gente tem visto aí que levaram esses inimigos a serem identificados por eles e que, na verdade, são realmente inimigos, que se insurgiram contra o cristianismo? Quais são os motivos? É porque teve alguns motivos, né? A perseguição da igreja, ela vem por consequência, né? Certo?
porque eles acham que a igreja é uma religião como as outras, né? Porque as religiões, aí o cristianismo não fala em nome de Jesus, a igreja é que fala em nome de Jesus, mas o cristianismo também fala. Então a perseguição vai sobre eles e a igreja vem por consequência. Então esse cristianismo, ele deu motivos, ele dá motivos para que haja essa perseguição, para que haja esses inimigos deles. E esses inimigos se voltam contra eles e contra a igreja. Não é isso? Então vamos ver aqui quais são os motivos principais que a gente tem visto aí, né? O primeiro motivo é o quê? É a tentativa de impor, né, as suas crenças, que eles chamam de fé cristã, aos povos e nações pela força. A imposição pela força da sua crença, né? Certo? Então isso aí aconteceu e acontece até hoje, né? Então a fé cristã não é pela força, né? A fé cristã, a nossa fé, a fé da igreja, ela é por consciência e boa consciência dentro das Escrituras, certo? Então a força, né, não se consegue exatamente, né? Não se consegue que as pessoas acreditem, né, na fé cristã, certo? Depois o outro motivo, as disputas e as guerras fratricidas, né, empreendidas pelo cristianismo, pelo mundo afora, né? São muitas delas, né? E guerras também que eles apoiaram, né? E como eles são travestidos de igreja, então a igreja leva também a fama, né? Leva também a fama. Outro motivo é a hipocrisia, né, dos ministros, né? Hipocrisia dos ministros que pregavam o amor, né? Pregavam a palavra, né? E executavam o contrário, né? Falavam uma coisa e fazia outra. Falam uma coisa e fazem outra. Outro motivo. Então, esses acontecimentos, eles ofereceram, né, desde a pregação dos apóstolos, ou apareceram, melhor, esses acontecimentos aí, né, que nós estamos falando, eles apareceram desde a pregação dos apóstolos, né? Quando apareceram pessoas que se diziam ter crido em Jesus Cristo, né? Ele dizia ter crido em Jesus Cristo, né? Ele creu, mas não entrou, né, no corpo, né, em obediência à palavra, né? Então, em nome de Deus e em nome de Cristo, né, foram empreendidas guerras, né, mortes, chacinas, né, torturas, devassidões, como nós temos visto aí, né? Perseguições, né? E muitas outras coisas, né? Que causaram escândalos, né? Escândalos e mais escândalos. Nas famílias, nas cidades, nas nações, né? Certo? Então essas coisas, né? Fizeram o povo se revoltar, né? Contra esse cristianismo. Então essas famílias, essas cidades e essas nações, cada uma delas, eles tinham suas crenças, né? Cada nação que você vai tem a sua crença lá, suas fábulas, seus ídolos, né? Certo? Tinha a sua religião, né? Sua crença, seus ritos, né? Seus líderes, né? Que se organizaram para não deixar florescer uma crença que destruía a crença deles. Destruía, porque usava a força, né? Usou a força em vários locais ou em todos os lugares em que foram. Então nós sabemos que toda a força que se usa, né, vem outra força em contrário. Então nós estamos vendo aí que o evangelho pervertido, ele quis impor, né, a fé cristã às nações. Daí então
aconteceu que houve uma reação, e a reação foi essa perseguição, foram então os inimigos, né? Aí nós vimos aí, a pergunta que a gente fez foi o quê? Mas qual é o verdadeiro inimigo da igreja, né? O cristianismo já identificou os seus inimigos dos quais nós falamos, né? E os da igreja, quais são? Nós vimos aí pelas escrituras quais são, né? Porque a gente não pode confundir a igreja com as religiões, né? Não podemos confundir a fé com as crenças, né? E nem com as filosofias, né? Nem com teorias e nem com teologias que são contrárias à palavra, à doutrina apostólica. Então nós vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós, né?